E se você pudesse caminhar hoje por uma cidade que desapareceu há 2000 anos? E se pudesse ver com seus próprios olhos as 7 maravilhas do mundo, incluindo aquelas que ninguém mais pode visitar? Hoje, com inteligência artificial, vamos reconstruir 10 dos edifícios mais impressionantes que a história destruiu. E já aviso, quando você chegar ao número 1, não vai conseguir acreditar que aquele lugar realmente existiu. A maior tragédia da arquitetura não é que os edifícios caiam, é que nós os esquecemos. Guerras, terremotos, ambição, fanatismo apagaram estruturas que levaram gerações para serem construídas e apenas dias para desaparecer. Mas enquanto a história as tiver documentadas, a tecnologia pode trazê-las de volta à vida. Fique até o final, porque o número 1 desta lista esconde uma história que a maioria dos livros didáticos nem sequer menciona. Número 10. O Grande Farol de Alexandria. Começamos no Egito, século 3 a.C. Na ilha de Faros, diante de Alexandria, erguia-se uma torre entre 100 e 135 metros de altura que guiava os marinheiros a dezenas de quilômetros de distância. Era a segunda estrutura mais alta que o ser humano já havia construído até então, superada apenas pelas pirâmides. No topo, um espelho colossal refletia a luz do sol durante o dia e o fogo à noite. Funcionou por 4 séculos, até que uma série de terremotos o destruiu definitivamente no século XIV. O mundo levou 1800 anos para voltar a construir algo dessa altura. Número 9. O Templo de Ártemis em Éfeso. Quantas vezes você acha que este edifício foi destruído e reconstruído? Pense antes de eu dizer. 3 vezes. Inundação, incêndio criminoso, godos. O Templo de Ártemis foi considerado a maravilha mais bela da antiguidade, 127 colunas de mármore com 18 metros de altura. Platão, Alexandre o Grande e Júlio César o visitaram. Hoje, resta apenas uma coluna em pé. Uma de 127. A IA reconstruiu o que foi. O contraste com o que resta é devastador. Número 8. O Palácio de Versalhes, versão original, 1682. Versalhes ainda existe, sim, mas não o Versalhes original. O que se visita hoje é uma versão reconstruída e empobrecida em relação ao projeto de Luís XIV em seu auge. Os jardins originais tinham fontes que só podiam ser ativadas todas ao mesmo tempo em ocasiões especiais. O interior abrigava tapeçarias de dezenas de metros destruídas durante a Revolução Francesa. O que você vê aqui é o Versalhes que nenhuma visita turística pode mostrar. Número 7. O Segundo Templo de Jerusalém. Há edifícios que não são apenas arquitetura, são o coração de uma civilização inteira. O Segundo Templo levou 46 anos para ser construído. Era o centro espiritual do judaísmo. No ano 70 d.C., o general romano Tito ordenou sua destruição. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o fogo foi tão intenso que o ouro derretido corria pelas ruas. Não ficou pedra sobre pedra. Apenas o muro ocidental sobreviveu. Esta reconstrução é baseada nos textos do Talmude e nas descrições de Joséfo. Há arqueólogos que debatem há décadas se ela é fiel ao original. Número 6. A Biblioteca de Alexandria. Quanto conhecimento a humanidade perdeu quando a Biblioteca de Alexandria ardeu? Antes de responder, ouça isto. A grande biblioteca chegou a conter entre 400 mil e 700 mil pergaminhos, matemática, astronomia, medicina, filosofia, o conhecimento do mundo antigo concentrado em um único lugar. E não foi destruída de uma vez, foi morrendo lentamente ao longo dos séculos, vítima de guerras, mudanças de poder e puro abandono. E quanto conhecimento foi perdido? A resposta honesta é: não sabemos. Perdemos até mesmo a consciência do que perdemos, e isso, por si só, é a maior tragédia. Número 5. O Palácio de Bishapur.
O que você vê é o único vestígio do maior palácio que o Império Persa Sassânida já construiu. Este arco, com 37 metros de altura, sobreviveu por 1.500 anos. O resto do palácio era 10 vezes maior. Ctesifonte, perto da atual Bagdá, foi durante séculos a cidade mais populosa do mundo. Seu salão de trono tinha o maior teto já construído sem vigas em toda a história. A IA reconstruiu aqui não apenas o edifício, mas a cidade que o cercava. Uma metrópole que hoje é deserto. Número 4. A Grande Pirâmide de Gizé com seu revestimento original. As pirâmides ainda existem, mas a Grande Pirâmide que conhecemos não é a que Quéops construiu. Originalmente era totalmente revestida com calcário branco polido, tão brilhante que os antigos egípcios a chamavam de a resplandecente. A quilômetros de distância, sob o sol do deserto, ela literalmente cegava. O revestimento foi removido durante a Idade Média para construir mesquitas e palácios no Cairo. O que você vê em qualquer fotografia turística é o esqueleto do que foi. Esta reconstrução mostra a imagem mais fiel do que os antigos viram há 4.500 anos. Número 3. O Castelo de Kronborg, antes do incêndio de 1629. Você sabe de onde vem Hamlet? Daqui, deste castelo dinamarquês. Shakespeare nunca o visitou, mas suas descrições são tão precisas que alguns historiadores acreditam que utilizou gravuras da época. O castelo de Kronborg original, antes do devastador incêndio de 1629, era o castelo mais impressionante do norte da Europa. Tinha tapeçarias de 40 metros de comprimento, representando a história da Dinamarca. Todas queimaram. Esta reconstrução é o castelo de Shakespeare, o que inspirou uma das obras mais encenadas da história. Número 2. O Colosso de Rhodes. Imagine entrar de barco em um porto e ver, de cada lado, os pés de uma estátua de bronze de 32 metros de altura. Os marinheiros do Mediterrâneo faziam isso toda vez que chegavam a Rhodes. O colosso levou 12 anos para ser construído e foi destruído por um terremoto apenas 54 anos depois. Mas mesmo caído no chão, continuou sendo atração turística por 800 anos. Ninguém tentou reconstruí-lo porque era impossível tecnicamente para a época. Há um debate que os arqueólogos ainda não encerraram. Ele estava na entrada do porto, com as pernas abertas como um arco, ou em pé ao lado do mar. A IA reconstruiu as duas versões. Qual acha que é a real? Deixe nos comentários. E chegamos ao número 1, o que eu prometi no início, o que a maioria dos livros de história nem sequer menciona. Bishapur, uma cidade fundada pelo rei persa Shapur I, no século III, depois de Cristo, no que hoje é o Irã. Não tem a fama de Roma, nem o peso simbólico de Jerusalém. Mas quando arqueólogos franceses a escavaram no século XX, encontraram algo inesperado. O chão do palácio central estava completamente coberto de mosaicos, não persas, romanos. Por quê? Porque Shapur I derrotou e capturou o imperador romano Valeriano em batalha. Foi o único imperador romano capturado vivo em toda a história de Roma. E ele o utilizou para construir esta cidade. Artesãos romanos, prisioneiros de guerra, construíram a cidade de seu captor. É a história da derrota de Roma contada em seus próprios mosaicos, em uma cidade persa no deserto do Irã. Quase completamente esquecida. A história nem sempre é contada pelos vencedores. Às vezes é contada pelos mosaicos que ninguém foi olhar. 10 edifícios, 10 civilizações, 10 vezes em que o ser humano construiu algo impossível e o tempo o apagou. Mas enquanto a história se lembrar deles, de certa forma, eles continuam existindo. Se este vídeo lhe deu uma nova perspectiva sobre a história, deixe seu like. Compartilhe com alguém apaixonado por arquitetura ou pelo mundo antigo. E se você quiser que eu reconstrua mais edifícios perdidos, há material para mais 10 vídeos. Diga agora mesmo nos comentários. Até a próxima viagem no tempo.